este assunto. Junta-se a nós José Manteigas, deputado, e Ismael Ncuca, que é membro da Assembleia Municipal de Maputo. Vou mesmo em encontro, José Manteigas. Muito boa noite, obrigado por ter sido convidado a participar na noite informativa. Que impactos é que essa suspensão do G14 poderá trazer para o país? Muito boa noite a si, Sr. Banhissa, aos telespectadores. Mas primeiro, permita-me só um segundinho parabenizar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da SOICO, o Sr. Daniel David, pela sua condecoração ainda o dia de hoje, e também do português, seu homólogo. Bom, implicações. As implicações são evidentes. Se até bem pouco tempo antes deste rombo financeiro, que eu não considero, sempre disse que não considero isso como dívida, porque até o contrário, deverão explicar aos moçambicanos para onde foi o dinheiro que foi emprestado. Se nós já tínhamos problemas antes deste rombo financeiro, já imagino o que vai acontecer a partir dos próximos dias. Significa que estaremos numa situação catastrófica, estaremos numa situação penosa e, evidentemente, os mais vulneráveis estarão ainda em piores situações. Acabamos de ouvir o Sr. Ministro a dizer, bom, as áreas da saúde e da educação não serão mexidas, serão as últimas áreas a serem mexidas, mas a questão que se coloca é a questão da saúde e da educação não se circunscreve apenas nos funcionários. Há uma série de elementos, por exemplo, na saúde, vamos precisar de uma aspirina, vamos precisar de medicamentos básicos para a assistência medicamentosa da nossa população e de todos nós. Então, e isto não vai se compadecer com a situação em que nos encontramos, porque efetivamente o fosso que se criou é bastante profundo e não vejo, pelo menos por aquilo que são os comentários que são feitos, não é a curto prazo que poderemos voltar à normalidade. E, por outro lado, estranhamos os pronunciamentos que nunca fazem alusão aos culpados desse desastre financeiro que nós temos. Porque o governo está preocupado em reconciliar-se com os parceiros, mas não está preocupado com os danos que esses dilapidadores do erário público cometeram. Então, é preciso que, de fato, também se fale do esforço que está sendo feito para que, de fato, estes dilapidadores sejam responsabilizados. Isso é muito importante. Mas como é que olha para tudo, tanto a Procuradoria-Geral da República em abrir um processo sobre esta situação da dívida contraída por Índicos, da Imatum também? Bom, no nosso país, infelizmente, assuntos tão candentes como estes não têm sido tratados de forma eficaz, porque pode efetivamente ter sido acionado um mecanismo para alguma investigação, mas nós sabemos que isto vai ficar em águas de bacalhau. Temos muitas situações que surgiram, são assassinatos, essa corrupção que agora já tem barba branca não é de hoje. A experiência que nós temos é que vai se pegar ao peixe miúdo e fazer-se dele como uma prestação de serviço ao país. Agora, por exemplo, tomamos conhecimento que o presidente do Conselho Municipal da cidade de Lixinga está detido. Agora, com um balúrdio de dinheiro que hoje não sabemos para onde foi, essas pessoas que estão implicadas no caso estão aí a passear a sua classe impávidas e serenas e praticamente a chamar no espaço a expressão aos moçambicanos de estúpidos a todo um povo, o que não é correto, porque de fato deviam estar na mesma circunstância em que está esse presidente do Conselho Municipal da cidade de Lixinga. Muito bem, junta-se a nós também Ismael Ncuca. Muito obrigado
ter cedido convite de participar no programa Noite Informativa. Como é que olha para esta decisão do G14 em suspender a ajuda internacional, portanto, que representa, segundo o Ministro da Economia e Finanças, 12% do orçamento do Estado, quase 500 milhões de dólares? Que impacto é que terá para a economia do país? Muito obrigado. Agradecer pelo convite que me foi formulado. Cumprimentar a todos os telespectadores. Eu penso que os impactos desta decisão não fogem muito ao impacto que terão as outras decisões que foram tomadas pelo Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e outros países que também suspenderam ou cancelaram o financiamento do orçamento. Portanto, vai ser bastante difícil, penoso de facto, catastrófico também. E aqui é preciso nós percebermos um aspecto que é muito importante. Nós, como país, precisamos objetivamente de dar um sinal claro de que assuntos como estes não podem se repetir. Nós precisamos credibilizar o país, precisamos credibilizar as finanças públicas moçambicanas. Portanto, me parece, com o discurso do Dr. Maliane, o Ministro de Finanças, que este governo vai pautar-se somente por lamentações. Portanto, e estas lamentações, obviamente, vão pesar, como sempre, nos mais fracos. Neste caso, vai pesar no bolso dos moçambicanos. Portanto, o ministro foi, ou tentou ser, vamos lá, modesto, quando diz que não vamos cortar a saúde, não vamos cortar na educação, mas, obviamente, isto é discurso. Na realidade, o que se vai fazer é cortar a todo lado. Reparem um aspecto. A educação e a saúde, que o ministro das Finanças aqui se refere, elas já estão severamente cortadas no momento em que elas são atribuídas um orçamento bastante insignificante para a globalidade do orçamento global do Estado. Repare que instituições como o Ministério da Defesa Nacional, Serviço de Informação e Segurança do Estado, Ministério do Interior, tiveram acréscimos substanciais no orçamento de 2015 e 2016. Quer dizer, e estes dois ministérios continuaram naquele pacato orçamento que já vinham recebendo ao longo dos vários anos, até decresceu um bocadinho em relação aos anos 2000, 2005, 2006. Portanto, há aqui uma tendência clara de que, efetivamente, quem vai pagar a dívida, quem vai pagar com esta decisão do governo da Frelimo é o povo moçambicano. Agora, dois aspectos me saltam aqui à vista. O primeiro é o discurso de Sua Excelência o Presidente da República, o Filipe Nunes, agora na recepção ao professor Marcelo. Portanto, quando faz uma comparação com a reversão da Cahora Bassa para Moçambique, com este escândalo de má gestão clara do dinheiro do povo. Portanto, a Cahora Bassa, pese embora tenha sido também já na gestão, portanto, começa na gestão do presidente João Quixissano, mas termina com a gestão do presidente Armando Guebuza. Pese embora este facto, mas em termos objetivos, a Cahora Bassa está lá e nós conhecemos a Cahora Bassa. Sabemos que nós temos a Cahora Bassa. Tirando outros contornos, a qualidade de energia, como é que foi feita a dívida, em que tipo de contrato, se é uma dívida concessionária ou comercial, isto não é relevante. A verdade é que nós temos a Cahora Bassa e pertence a Moçambique. E estas dívidas, de quem que são? Quer dizer, e é isto que salta à vista. Portanto, o Presidente da República aqui foi bastante infeliz a fazer esta comparação, quer dizer, a tentar dar a entender aos moçambicanos que dívida é dívida, nós somos patriotas,
temos a postura de Estado e, portanto, temos que aceitá-la de forma natural. Quer dizer, se amanhã ele vier a fazer uma dívida, também teremos que aceitar de forma natural. Este espírito de simplista, de um cidadão pacato, como é chamado o povo moçambicano, eu penso que não é bem assim. Portanto, este é um grave erro que o presidente comete neste discurso. Era obrigação do presidente repudiar e condenar de forma veemente este tipo de gestão. E neste momento, é aquilo que diz o Dr. Manteigas, não há evidência nenhuma de que ocorrerá ou poderá ocorrer um processo crime derivado destes processos. Nós conhecemos a Procuradoria da República de Moçambique e, portanto, não temos esta credibilidade suficiente para aceitar que é possível que esta Procuradoria-Geral, pela forma como ela é constituída, que é uma Procuradoria-Geral que todos nós sabemos que o procurador é indicado pelo Presidente da República, portanto, não me parece que haja espaço para que estes indivíduos, o ex-presidente Armando Emílio Guebuza, o ex-ministro de Finanças e todos que estiveram envolvidos neste negócio sejam chamados ao tribunal. E não podemos nos esquecer de um pequeno, que eu gosto de dizer pequeno para não amedrontar as pessoas, mas é um grande detalhe. Na altura em que se fez estes negócios todos, o atual Presidente da República era Ministro da Defesa Nacional e, portanto, em meu pensamento pessoal, não quero que os outros pensem assim, mas na qualidade de membro da Defesa, membro do Conselho de Ministros, e tendo estado a ocupar uma pasta de grande envergadura no Conselho de Ministros, claramente, em minha opinião, ele tinha conhecimento desses factos. E, portanto, nessa altura, nada fez para tentar remediar a situação ou chamar a atenção os seus correligionários no sentido de que o país estava a ir na direção errada. Portanto, vem hoje, já na qualidade de Presidente da República, insinuar ou passar um discurso de tranquilidade, quando efetivamente é um discurso de proteção aos seus correligionários. Portanto, o Presidente tinha-se aqui, antes de sacrificar o povo moçambicano, ele deve primeiro sacrificar aqueles que foram os mentores desta dívida, porque, em minha opinião, é injusto que seja o povo moçambicano a pagar por estas dívidas. Exato. José Manteigas, o que é que oferece dizer relativamente mesmo ao discurso de Filipe Nhoça, relativamente a esta suspensão do G20, do apoio ao Orçamento do Estado, que o Ministro da Economia e Finanças falou de 12%, representa por aí 500 milhões de dólares? Bom, eu já o disse em programas anteriores, que é mesmo no programa Bancados Parlamentares. De facto, o que diz o meu colega de painel, o Dr. Ismael, é que o presidente Nhoça foi ministro da Defesa e está claro de que uma boa parte do dinheiro que foi emprestado foi aplicado na área de defesa. Portanto, aliás, a própria Frelimo vem ao terreiro dizer que precisava de proteger a costa, de ajudar a segurança do país. Quer dizer, todo o argumento é que o Estado teve que endividar-se para poder garantir a segurança do país. Portanto, e ele, como timoneiro do Ministério da Defesa, claramente, no mínimo, é o que se espera, no mínimo, devia ter conhecimento. A não ser que seja daqueles ministros que, de fato, não tiveram acesso, como agora se sabe, pelos corredores, que há ministros que nem sequer sabiam sobre essa dívida, o que é muito estranho, porque um governo de um país tem que ser coeso e, acredito, e é credível que os membros do governo sejam todos sintonizados. Agora, quando há ilhas dentro do próprio Conselho de Ministros, há uns ministros que têm acesso a uma informação e outros não têm, isto é bastante perigoso para o Estado. E espero que, de fato, o caso dele não tenha sido desses ministros que não tiveram acesso a essa dívida. Agora, um aspecto também bastante estranho e repugnante é o Presidente da República, de fato, vir comparar uma dívida que não se sabe os contornos, nem ele próprio, como Presidente da República, não consegue convencer os moçambicanos como é que essa dívida foi contraída. Tanto é assim que ele diz que é preciso investigar, é preciso perceber como é que foi contraída a dívida. Significa que ele tem um desconhecimento sobre essa dívida. Então,
quando compara com a dívida em relação a Cahora Bassa. Cahora Bassa, todos nós sabíamos que estávamos a dever Cahora Bassa. Eu, na altura, quando proclamou-se a independência, tinha 10 anos, mas sabia que Cahora Bassa havia dívidas nessa altura. Até nós estudarmos, tínhamos esse conhecimento. Portanto, não era uma dívida escondida. Agora, esta, num país em que está independente há 40 anos, num país onde há instituições a funcionar, num país onde há uma Assembleia da República que representa os interesses dos moçambicanos, aqueles que são os contribuintes para o erário público, não tiveram conhecimento dessa dívida. Então, que não se venha comparar uma dívida que de fato era soberana e, como dizia o colega Painel, estamos a beneficiar de Cahora Bassa. Todos nós estamos a ver que aquela dívida que nós pagamos, aliás, se a memória não me trai, no período anterior, no mandato anterior, os últimos foram cerca de 700 e tal milhões de dólares que foram pagos para a Cahora Bassa ser nossa, para como dizia, para a conversão. Portanto, todos nós sabíamos e ficamos satisfeitos com isso. Agora, uma dívida que até hoje não conseguem explicar, e mais do que isso, ficou claro que eles pegaram uma parte do dinheiro para comprar armamento. O que aconteceu agora, há dias, na sexta-feira, em que as populações estão revoltadas com essa situação, nós vimos que, afinal de contas, o governo da Frelimo tem muita polícia no país que pode muito bem reprimir o crime, o que não aconteceu. Quer dizer, quando é preciso perseguir os criminosos, não há agentes da polícia, não há pique, não há nada. Mas quando a população quer saber para onde foi o dinheiro que foi emprestado, quem são os prevaricadores, nós vimos a cidade toda ela, a cidade de Matola, a cidade de Maputo, repleta de carros de assalto, agentes da polícia, fardados de uma forma tão sui generis, quer dizer, com armamento, empunhando a AK-47 por todos os cantos. Afinal de contas, este país tem polícia suficiente para proteger os cidadãos. Mas o que não acontece? Acontecem matanças nas proximidades de uma esquadra, como aconteceu com o professor Sestá, que foi assassinado próximo de uma esquadra. Até hoje não se explica. Aliás, entre duas esquadras, na prática, até hoje não se explica. Por quê? Porque ainda está a se investigar, porque há insucesso de agentes, mas afinal de contas, a Frelimo investe na polícia para exatamente reprimir as populações. Foi o que aconteceu nesses dias. Mas há uma coisa bem clara, é que essa atitude não significa que o povo, se não saiu à rua, é porque está conformado. Não. O povo fez uma manifestação silenciosa, o povo ainda está com a vontade e o direito, ainda tem o direito de saber para onde foi o dinheiro. Portanto, que o governo da Frelimo não se iluda de dizer que conseguiu silenciar a população. A população não está silenciada. E todos nós, cada moçambicano, quer saber para onde foi cada tostão. E temos vindo até alguns membros do partido Frelimo Sênior a aparecer a defender. Quer dizer, no lugar de repudiar de fato o comportamento corrupto dos seus correligionários, estão a pedir aos moçambicanos para termos paciência, estão a exortar os investidores internacionais a darem mais uma oportunidade. Não é que nós não queiramos o bem-estar do nosso povo. Aliás, é um bem-estar para todos nós. Mas é repugnante quando um dirigente tenta defender o seu correligionário, que sabe que é corrupto, que sabe que, inclusivamente, violou a Constituição. Porque este governo, ao pedir esse empréstimo, violou a Constituição, está claro. Estamos quase, esta é a quarta semana, que estamos a falar da mesma coisa. Houve violação flagrante da Constituição, porque a Assembleia da República, que devia autorizar, não foi consultada, não foi tida nem achada no momento. Então, eu acho que como Estado, de fato, se nós temos espírito de cidadania, espírito de Estado, sentido de Estado, devíamos não só ir pedir, de fato, os nossos parceiros por aqui, nos ajudem a não cair num marasmo pior do que nos encontramos, mas, sobretudo, responsabilizar estes senhores que... Quer dizer, isso foi um autêntico vandalismo ao erário público. Olha, fazendo um ponto só assim rapidamente. As pessoas o que diziam no dia da greve, assim muito rapidamente, é que a greve que ocorreu, a manifestação que ocorreu,
foi muito melhor do que se as pessoas tivessem, de facto, ido à rua e partido tudo. Portanto, esta greve silenciosa, em que as pessoas ficaram nas suas casas e mostraram indignação, porque efetivamente a cidade parou. E eu acho que é isto que o governo tem que pensar. Afinal, é possível as pessoas manifestarem-se de forma silenciosa. Portanto, este é um tipo de manifestação que até é muito positiva. As pessoas manifestaram-se ficando em casa. Pronto, evitaram estragar o pouco patrimônio que ainda nos restou. E não só. Por mim não é tanto se a população iria destruir. E eu acredito que os moçambicanos não chegariam a tanto. Mas o problema sério mesmo grande é que os moçambicanos perceberam que este governo é um governo tirano. Ao sair para a rua, nós teríamos aqui um extermínio de moçambicanos. Sim. Então, o povo já percebeu que com esta gente não se pode lidar. Mesmo estando a coartar as próprias liberdades fundamentais do cidadão, é melhor não brincar com isso, porque de fato usa a força para Há aqui uma demonstração excessiva de força. E uma das coisas que nós, conversando assim no informal, afinal de contas nós temos polícias, afinal de contas nós temos condições para manter a ordem e a tranquilidade pública. Aonde é que estão as polícias no dia a dia normal do cidadão, que quando passa dali, por exemplo, do Compone, é assaltado, quer dizer, não se consegue perceber. Afinal temos pessoas, aonde é que estão essas pessoas? Estão nos quartéis, aonde é que ficam acantonadas? Quer dizer, o Estado perde milhões e milhões e milhões com agentes da polícia que estão sentados, porque efetivamente existem. Agora, eu queria só fazer ponte ao discurso do professor Marcelo, o presidente de Portugal. Quando o professor Marcelo diz que suspender não é igual ao cancelar, fazendo uma comparação com a decisão do FMI e do Banco Mundial, claramente ele queria transmitir um sentimento de compaixão por Moçambique, quer dizer, queria dar uma força, porque na verdade, este cancelamento é o efeito dominó da decisão do FMI. Não se pode pensar ou imaginar que há uma instituição internacional que está fora da gestão ou fora daquilo que são as decisões tomadas pelo FMI. E é preciso perceber que todos estes 14 países também são membros do FMI e todos eles também pensam da mesma maneira que o FMI. Não há aqui nenhuma condescendência para com Moçambique. Foi uma forma bonita de se expressar. O presidente de Portugal está em Moçambique. Não era de bom tom que ele dissesse cancelamos, mas objetivamente é isso que aconteceu, foi cancelado. E o que se espera nos próximos dias, de facto, são dias de muita crise econômica. Exato, paradoxalmente é isso. A China diz que não está preocupada com a dívida pública de Moçambique, que disparou nos últimos tempos, e promete doar exatamente 16 milhões de dólares para comprar 80 autocarros e abrir também 20 furos de água. Por mesmo aqui as manteigas, como é que olham para este posicionamento da China? Nós sabemos a China, de fato, nos seus investimentos não tem muito disso, provavelmente por causa das relações históricas que tem com o Partido Frelimo. Mas a questão é a seguinte: 20 furos, machibombos, isso não vai resolver o problema dos moçambicanos, não vai resolver o problema que vai apoquentar um povo inteiro composto por 25 milhões de cidadãos. Portanto, agora, e isso nem significa, não sei, não sou economista, mas não significa uma percentagem substancial relativamente ao rumo financeiro que existe. Isso é um paninho quente que se quer passar. 16 milhões? Porque eu acho que o mais sensato para nós, como moçambicanos, devíamos nos concentrar, primeiro, sim, pedir aos investidores, aos nossos parceiros, para que reposicionem-se perante esta situação. Porque o povo é que vai pagar a fatura. E nisso todos estamos juntos. Mas, para mim e para vários moçambicanos, o mais importante é de fato que esses senhores devem devolver o dinheiro. Portanto, não são os 16 milhões que vão resolver o problema. O problema só será solúvel quando aqueles senhores que retiraram o dinheiro indevidamente devolverem. Isto é que é importante. E essas pessoas têm que responder perante a justiça.
Isso é que é importante. E essas pessoas têm que ser um modelo, como dizia o colega ali, quer dizer, doravante, o agente do Estado deve ter medo da coisa pública, porque o que está a acontecer até hoje significa, chegamos num patamar em que os servidores do Estado, que nós tivemos até ontem, fizeram do erário público, da coisa pública, como sua propriedade. Portanto, retirar quando lhe apetece, a quantia que lhe apetece, e não pode ser. Portanto, este tem que ser um marco fundamental. E nós, por acaso, eu, como membro da RENAM, na Assembleia da República, como partido, sempre dissemos, a corrupção é bastante alta no país. Nunca fomos compreendidos. E eu acho que agora é a altura de as pessoas perceberem que as nossas intervenções, as nossas chamadas de atenção, era exatamente para salvaguardar o interesse nacional. E hoje, muita gente percebe, de fato, que nós temos dirigentes corruptos. E os jornais de hoje estão todos eles prenhos de notícias de prevaricação. Quer dizer, são negociatas atrás de negociatas. E isso, o país não pode crescer com isso. Eu tenho é assim, eu acho que nós, como país, nós precisamos, o que estamos a precisar agora não é ir nos ajoelhar à comunidade internacional. A comunidade internacional no seu todo, não é bem isso. O que nós precisamos de fazer como país é nós mostrarmos que, de facto, é possível confiar-se em Moçambique. E isto faz-se de duas ou três formas simples. Uma, o Dr. Manteiga já avançou, que é efetivamente responsabilizar as pessoas que defraudaram o Estado. Portanto, são cerca de 3 mil milhões de dólares. É preciso que essas pessoas respondam o porquê que fizeram negócios que tinham em mente que não eram viáveis. Portanto, não houve podiam ter, se fossem transparentes, feito concursos públicos internacionais. Não ouvimos falar ainda de estudos de viabilidade para assegurar que aqueles negócios iam produzir renda suficiente para poder pagar os juros. Não ouvimos ainda nenhuma explicação lógica sobre as condições que estes empréstimos foram criados. Portanto, o Estado aqui assume dívidas comerciais quando, objetivamente, o Estado, querendo, podia recorrer a créditos concessionários que são muito mais baratos. Portanto, há um crime objetivo que aconteceu aqui. Portanto, estas pessoas geriram mal o dinheiro do Estado e, portanto, devem ser sancionados. Este é o primeiro passo. O segundo passo é, de facto, vir explicar ao povo moçambicano o que é esta dívida. Pronto. E eu aqui não me refiro da dívida da Ematum, da Proíndicos e da MAMI, etc. Não. É de uma vez por todas nós termos anexo à Conta Geral do Estado a composição fidedigna da dívida pública moçambicana. Portanto, com todas as suas derivações, todas as garantias que o Estado prestou, todos os avales que o Estado prestou, isso tem que fazer parte integrante da Conta Geral do Estado. Portanto, eu acho que estes dois sinais... Doutor Ibaque, em relação a essa questão o ministro... Estou falando de números o primeiro-ministro foi dizer, naquele dia que se reuniu, que fez a prestação de informação sobre a dívida, à comunicação social, foi dizer que não pode divulgar a informação fidedigna porque a RENAMO está no Parlamento. Portanto, o governo não foi ao Parlamento porque a RENAMO está lá. Numa clara discriminação, quando se fala de um Estado unitário, de unidade nacional, de um país democrático, de um Estado de direito. Quer dizer, vem um primeiro-ministro dizer que não pode prestar informação à Assembleia da República porque está lá a oposição. Se nós queremos credibilizar as nossas contas públicas, é importante que este documento passe a ser parte integrante do orçamento do Estado. Este é o segundo aspecto. Isto ia credibilizar o país, ia credibilizar as finanças públicas moçambicanas. E depois,
é preciso, de uma vez por todas, começarmos a mostrar sinais claros de rompimento em relação a esta política de esquerda bastante despesista que nós temos. Portanto, é preciso que o Estado, de uma vez por todas, que o governo reforme, quer o aspecto fiscal, quer as políticas econômicas que nós temos vindo a usar de uns tempos para cá. Portanto, o aspecto fiscal é bastante, mas bastante importante para a credibilização de todo o processo econômico. Portanto, se nós, em curto espaço de tempo, nós conseguirmos executar esses 3 passos, nós claramente vamos estar numa situação não de irmos nos ajoelhar ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário e aos outros para nos darem dinheiro, mas de dizermos assim que, olha, nós temos credibilidade, nós queremos mudar, nós podemos pagar, nós temos o carvão, temos o gás, é verdade que estão numa situação má, mas é preciso nós começarmos a mostrar que nós somos idôneos, que nós somos pessoas sérias e que eles podem contar conosco. Só assim é que nós podemos ganhar maior espaço. E agora, comentando um bocadinho esta questão da China, eu penso que falar de 16 milhões de dólares é uma agulha no palheiro, quer dizer, não podemos pensar que 16 milhões de dólares resolvem o problema do povo moçambicano, quer dizer, 16 milhões de dólares dentro do orçamento do Estado. Se eu tivesse que atribuir uma percentagem, nem tenho percentagem, quer dizer, é pouquíssimo, quer dizer, não tem impacto nenhum. Agora, a outra questão não menos importante é a forma como o governo interage com os outros órgãos de soberania, que neste caso com o Legislativo, que é a Assembleia da República. É importante o governo perceber que a Assembleia da República não é o adversário do governo. A Assembleia da República é um parceiro. Tem as funções constitucionais que tem e elas devem ser respeitadas para o bem do país. Repara um aspecto simples. O Dr. Maliano faz aqui algumas revelações de que vamos entrar para a austeridade, na verdade, né? Pois. Que é cortar tudo o que é desnecessário, dar exemplos de viagens e combustíveis e não sei o quê. Não é só isso, mas claramente é preciso dar sinais mais evidentes de que nós queremos mudar. E se nós queremos ir para a austeridade, é preciso nós termos desafios mais fortes. Portanto, eu penso que o que o governo deve estar a fazer neste momento, diante deste cenário, ao invés de pensar que estas decisões do Fundo Monetário Internacional e das outras organizações é de curto prazo, devia rapidamente estar a pensar, primeiro aspecto, resolver o conflito com a RENAM para diminuir custos com conflito armado. Segundo, rapidamente, pensar num orçamento retificativo, de modo a que nós, o povo moçambicano, tenhamos a certeza que de facto não vão ser beliscadas nem a saúde nem a educação. É preciso nós dizermos assim, olha, este orçamento não vai ser execuível e nós, como país, temos que aceitar isso com naturalidade. Portanto, o que o governo tem que fazer neste momento é trazer-nos um outro orçamento, dizer, para este ano, dadas as circunstâncias, ok? Daquele, porque muitos parceiros cortaram, não é só a Inglaterra, a Noruega, e outros que efetivamente já não vão dar, não é? É importante trazer-se um outro orçamento e dizer, o orçamento real para este ano é este, com alteração desta política fiscal, com alteração desta política econômica, com alteração desta política cambial. Pronto, só assim que nós vamos avançar para bom porto. Exato.